Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas. O TinoCast vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas no YouTube. E a gente está aqui hoje gravando um episódio muito especial. Só que me esqueci do que eu ia dizer. Eu ia dizer que o TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53. E nós estamos aqui gravando no Alma Studios, Vida, Ideias e Criações. O QR Code que está aparecendo aqui, ele leva para a nossa bio no Instagram, onde lá tu encontra todos os links que são necessários para nos curtir. Quais são os links que tem ali, Flávia? YouTube, Spotify, Apple Podcast e temos também o link para o Apoia-se. É uma plataforma que, contribuindo a partir de R$15, tu te tornas um atinado e fomenta que a gente possa continuar fazendo esta produção incrível. O TinoCast tem o apoio da Lacute Pizzas, da Zós Cervejaria e da Livraria Vanguarda, que você pode entrar no site livrariavanguarda.com.br e usar o cupom TINO. Aí tu vai ganhar 10% de desconto em todas as tuas compras e uma porcentagem da tua compra também vem para nós e ajuda a engrossar o caldo aqui e a gente continuar fazendo esse podcast por mais tempo. Eu queria contar para vocês quem são os nossos patrocinadores. O primeiro deles é Incomum, Cuidadores de Marcas. E também temos um apoiador master que eu quero que vocês descubram quem é ele. Não sei se vocês já viram algum episódio do TinoCast, mas nosso patrocinador master é um lugar, olha só, no urbanismo isso aí é muito forte, é um lugar que acontece em volta de um lago, onde as pessoas moram, trabalham, se exercitam, curtem com a família, é um lugar que proporciona bem-estar, é um lugar que é baseado no conceito de cidade para as pessoas. Que lugar é esse em Pelotas? Você sabe? O marketing é muito grande. O marketing é claro. Pode ser um lago, por exemplo. Claro, tá muito bem. Parque Una Pelotas. Parque Una. O Parque Una é uma extensão do escritório, né? Dá para fazer reuniões em volta do lago, sair do seu escritório, ir para um café, arejar a cabeça ao ar livre, interagir com centenas de outros negócios que já estão em atividades lá. E também dá para morar, né? E a tua vida acaba que muda completamente, porque essas dinâmicas de estar perto dos lugares onde trabalha, perto dos serviços que tem ali, dos comércios. Tem mais de 40 lojas já instaladas nos térreos, transformando o lugar num lugar realmente vivo, né? O Parque Una é um bairro para ser vivido agora. E aproveitando a onda do Parque Una, hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante no Parque Una, que é arquitetura. A gente vai falar sobre alguns temas, por exemplo, autoria ou mercado? O que pesa mais? Como a autoria na arquitetura convive com a função social? A cidade molda a arquitetura ou é o contrário? Inovar é romper com a tradição? O que a cultura local imprime nas obras? Para falar sobre esses assuntos, a gente tem dois convidados aqui. Vou te apresentar o primeiro. O primeiro é Otávio Zanotta Rienk. Ele é arquiteto e urbanista, formado pela UFPEL e sócio da RMK Arquitetura desde 2007. Reconhecido pelo uso expressivo do concreto aparente, balanços e integração entre interior e exterior, assina projetos como a Casa Concreta e a Casa Arroio, em Pelotas. Sua atuação também se estende a Santa Catarina, com obras como a Casa Amendoeira, em Garopaba, que reforçam sua busca por uma arquitetura autoral, contemporânea e enraizada no território. Seja bem-vindo, Otávio. Pode dar-lhe a frase. Arquitetura, o importante é a vida. Oscar Niemeyer. O teu arroba? @rmk.arquitetura. Ele roubou a minha frase. Mentira. Era essa. Eu tava Sério? conversando dessa frase que Ele tava achando que tava roubando a frase de alguém, hein? E o nosso segundo convidado é Noé Vega, que estudou arquitetura na UFPEL e finalizou na Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Sócio da Vega e Arquitetos, escritório com mais de 35 anos de atuação e mais de 200 projetos, é referência em Pelotas e região pela diversidade de obras residenciais,
comerciais e institucionais. Atuou também como professor da UCPEL por 25 anos, unindo prática acadêmica e profissional em uma trajetória marcada pela escala humana e atenção ao contexto. Seja bem-vindo, Noé. É um prazer estar aqui. Eu diria que a arquitetura, como qualquer outra carreira, ela está a serviço de uma sociedade, do bem-estar de uma sociedade. Essa é a nossa grande função. Não é? Vamos falar muito disso. E comigo aqui, nossa co-host Flávia Barros. Todo espaço é formado pelo que as pessoas fazem dele. @FláviaXBarros. A minha frase é do Niemeyer, mas é um pouquinho diferente, mas é parecida. Muda uma palavra e dá-lhe. A função da arquitetura é abrigar a vida. Vamos ter que checar. Vamos ter que chegar. Comente aí qual que é a frase certa. @Cuca em comum. Então vamos começar, né, falando sobre isso. Qual é a função da arquitetura, não é? Bom, a arquitetura, um pouco vocês falaram, é abrigar, é proteger. Desde a história, já mesmo numa caverna, não deixa de ter arquitetura, porque a função era proteger do clima, proteger das feras. Nós continuamos nos protegendo. Continuamos com a mesma história. O fogo como elemento principal, que criava o ambiente. O fogo também era um protetor que se tinha na época, se fazia aquilo todo em torno de um fogo. Tanto assim que em Portugal não se chamam apartamentos, se chamam fogos. Há tantos fogos no prédio. Eu trabalhei em Portugal há uns anos, por isso eu sei. E o que quero dizer é o seguinte: não podemos perder que a arquitetura é abrigar realmente, mas abrigar toda uma sociedade, não uma escala só. Nós temos que abrigar todo e preparar esse abrigo permanente em toda a escala humana, porque será ela que forma a cidade, que é o que eu queria dizer. É justamente esse fazer de casa, esse fazer de proteção, esse fazer, criar essa sociedade com todas as instituições, seja a igreja, seja o Senado, seja o que seja, isso formata uma cidade. E é a cara da cidade, a história está toda gravada nisso. Não podemos inventar, não podemos cair na banalidade da arquitetura. Quando se começa a fazer, porque temos que aparecer, não, a função é aquela mais simples, abrigar com qualidade, abrigar com conforto, espaços que sejam projetados, que eles sejam obras de arte, não é obra de arte do projeto da obra de arte, é que nós temos algum equilíbrio nas coisas, tudo tem uma proporção, tudo tem uma forma de se ver, e isso temos que mantê-lo, porque isso é como ver um quadro, a cidade é ver um quadro. Se ele é ruim, está mal projetada, tá mal, as linhas não levam a nada, não é um programa urbano, tu estás numa cidade feia. Então os espaços, os jardins, o desenho dos edifícios, a continuidade, a perspectiva, são o que forma o bem-estar de uma cidade. Sim. E uma boa arquitetura sobrevive a um mau urbanismo? Eu acho que se existe um mau urbanismo, houve uma arquitetura junto. Entendeste? Acho que se o urbanismo... claro, planejamento urbano, se o planejamento urbano, o que é? Tudo bem, vamos definir como uma cidade é. Uma cidade se define com prédios. Tá? Então são os prédios que vão determinando esse urbanismo. Claro que grandes traçados, como te vou dizer, tu me dizia o plano diretor de Pelotas. Tá? Claro, tem um plano de crescimento, eixos, todo. Há um planejamento que se prevê como a cidade vai crescer. Mas isso acerta-se 50%, porque tem o poder também orgânico da cidade. A cidade cresce a vezes e a gente não tem mais controle sobre isso. E temos que organizar esse organicismo que vai nascendo como uma grama. Ele se vai expandindo de uma forma e a vezes o urbanismo fica muito estanque. O planejamento urbano fica sumamente estanque com algumas diretrizes, mas a cidade cresce, vai, aumenta, é favela. O que aconteceu com o Rio, São Paulo, Porto Alegre, Pelota? Vão crescendo favelas, vilas, se vende terrenos ainda clandestinos, as pessoas necessitam habitação. Então, isso também é cidade. Fora do ritmo daquele planejamento que nós pensamos.
E nós, às vezes, ficamos sumamente teóricos no planejamento, e o urbanismo não é teórico. É teórico, mas ele é orgânico, é vivo. Quando tentamos matematizar, diria, em espanhol, quando tentamos regularizar isso dentro de uma fórmula, é muito difícil. Então, acho que temos que inverter um pouco esse urbanismo e ser um pouco mais humano. Entendermos os seres humanos como tais. E aí caminharmos por isso aí. Já não é mais uma fórmula matemática como o modernismo, trabalho, dormir aqui, a diversão aqui. Se tentou criar formas já totalmente organizadas de vida. Não é assim. Nossa vida até dentro de casa ela é desorganizada. Então, acho que a cidade nós temos que repensá-la ela como um órgão vivo. Eu acho que a gente vai falar muito de urbanismo, né, nesse programa, eu acho. Engraçado, eu vou dizer entre parênteses, eu sou arquiteto, não fui com perfil urbanista, Sim. mas sou um crítico ao urbanismo. Tive que fazer mestrado, essa coisa, mais ou menos, mas não sou um urbanista. Capaz que hoje o urbanista me critiquem terrivelmente por o que acabei de falar, tá? Mas meu perfil é mais de executor de projeto, como também eu um pouco sou. Mas podemos apitar sobre urbanismo também. Otávio, o que tu busca com a tua arquitetura? Eu acho que tem essa questão primordial do abrigo, que a arquitetura sempre vai tratar disso, mas eu vejo a arquitetura muito como um elemento da cultura. Então eu acho que a gente expressa ali o que a gente é sobre um aspecto amplo, o que a gente é, onde a gente está, os tempos atuais. Então eu procuro, com os nossos projetos, carregar essa leitura de contexto, que para mim é o que agrega significado à arquitetura. E essa questão de arquitetura e urbanismo, as coisas se complementam e se fundem, que fica difícil de separar. A gente nunca faz um projeto dissociado do contexto. Um projeto nunca é um objeto de design como um copo. Um objeto, ele está em algum lugar, que seja no campo. Mas, em geral, as cidades são o palco da arquitetura. A sociedade se organizou em cidades. As pessoas não moram isoladas no mato. As pessoas moram onde está escola, hospital, comércio, bar. Então, exatamente o que o Noé falou. A cidade é constituída de edifícios que constituem urbanismo e vice-versa, se retroalimentam. Então, mesmo que a gente faça projetos de arquitetura, esses projetos sempre têm uma inserção em determinado contexto e a gente busca ter o máximo de pertencimento possível dentro da nossa criação, vamos dizer assim. Eu posso fazer uma parte? Claro. Sabe que é uma máquina de reproduzir. A memória começa a nos abastecer. Alguns lembram. Eu fiz um mestrado na época, com 60 anos. Eu dava aula na Católica. Me sentia extremamente incapaz de dar aula, porque eu achava que era muito fácil dar aula, e depois me conta que era muito difícil dar aula. E aí eu achei que precisava um mestrado, tentar aprender se o que eu estava ensinando estava de acordo, ou pelo menos aprender algo mais. E eu fiz um mestrado de urbanismo sobre Guabiroba. Guabiroba é um caso típico, foi um planejamento urbano da época tínhamos o BNH, e se projetava nos moldes do modernismo, aqueles prédios isolados no meio do campo, onde não se determinava o terreno, é decir, os espaços entre os prédios, era uma teoria nova sobre urbanismo, onde podiam fluir as pessoas, caminhar. Bom, isso vem da Alemanha, vem dos movimentos modernistas, de lá que vamos dizer, que contestavam a cidade industrial, aquela que todo mundo estava metido lá dentro, não tinha espaço, não tinha nada, era aluguel de espaço, então ficou promíscuo esse espaço. Então os modernistas começaram a lutar, te lembram, para separar. E a Guabiroba era produto, os blocos isolados, O que acontece na Guabiroba? Aquele espaço vazio de convivência foi enchendo de lojinhas, de barzinho. O cara que ampliou, saiu o prédio dele, uma verruga daquele prédio, e cresce, e sai. Então era uma metamorfose. E virou o que é a Guabiroba. E tu me perguntarás, mas aquele lugar lindo, espaçoso. Hoje, que diz a população, hoje é a melhor cidade do mundo para eles. Eles recriaram um espaço magnífico dele. Eles têm paixão por aquele espaço. E ele às vezes me diz, aqui só está faltando um banco.
Agora vejam que interessante, de um projeto que vem com toda a intuição modernista, com todas as coisas, ele permitiu vamos dizer, a metamorfose. Permitiu que o povo transformasse aquela cidade. Não existiam esquinas, eles montaram esquina. Pô, esquina é uma coisa óbvia que tem que existir em nossa cultura. Então, era farmácia, era boteco, era aquilo. E eu fui estudando isso sentado lá dentro. Passei 3 anos na Guabiroba, acompanhando e falando com as pessoas. E fui vendo essa transformação da cidade em uma cidade ótima. Então, esse é um grande exemplo quando você pergunta do urbanismo. Tá, e foi planejado? Isso não. Eles montaram Guabiroba e hoje todo mundo que mora lá já magnífico, muito melhor que anterior. Eles planejaram que não seria planejado. Só fazer uma parte aqui. Quando Noé faz a crítica à cidade moderna, modernista, o exemplo mais clássico é Brasília. Noé fala com muita propriedade e um conhecimento profundo, mas talvez para o leigo, Brasília é o exemplo clássico. A separação das funções, o eixo monumental, as planadas dos ministérios, setor das superquadras, que só tem habitação, com núcleos concentradas de comércio e serviço, área bucólica, área de clube. Aquilo foi o maior demonstração da arquitetura que se acreditava moderna a partir de 1920, alguma coisa assim, e que depois passou a ser, depois de construída, passou a ser fortemente criticada pelos arquitetos, porque não possibilitava uma vida como a gente tem uma vida numa cidade antiga, uma cidade densa, uma cidade concentrada, em que está todos os usos misturados, todos os tipos de pessoas e toda a diversidade que a gente vai ter, Paris, Barcelona, no Leblon, que a gente vê em outros lugares, a cidade compacta, que Brasília é um exemplo incrível por ser uma capital, então sofre muita crítica, mas ainda assim tem todo um valor de toda a obra do Niemeyer, obras geniais e que se presta para ser um monumento de um país. Mas a partir dos anos 60 foi feita toda uma desconstrução dessa ideia do ideal moderno, que combinou com o pós-modernismo e vem embora, que hoje não é o modelo de cidade que se busca, e que as cidades, inclusive, que foram construídas nesse aspecto, como a Guabiroba, acabam se regenerando de outra forma, se reconstruindo, se reinventando, para atender as pessoas, cidade para as pessoas, realmente. Se fala hoje em caminhabilidade, etc., o eixo monumental tem 6 pistas de cada lado. Não vai a pé em lugar nenhum. Sim. Num clima... Parece que as cidades foram... que as pessoas foram desaprendendo a fazer, né? Porque antes eu acho que era orgânico, era, né, como esse exemplo da Guabiroba, né? E aí parece que começaram a tentar planejar demais e a gente vê planos de diretores totalmente errados e descabidos, né? Que não valorizam o bem-estar das pessoas, que não valorizam as fachadas ativas, que não valorizam a caminhabilidade, que valorizam cercas, muros e... Então, essa complexidade, não? Como aquilo que falei, planejamento urbano teve várias filosofias, não? O movimento moderno, eu acho que Brasília é um exemplo que esse patrimônio de o que foi a consagração de uma forma de pensar cidades. Que eu acho que é tudo isso. Não podemos ser uma crítica, porque é um momento. Alguém tinha que romper a cidade anterior, que era promíscua, entre parênteses, não? Doentia, aquelas coisas todas. Então, surge e temos que valorizar esse indivíduo que em 1920, como dizem, 1930, já pensaram coisas que para nós são modernas agora. Tá? É interessante ver, tu sabe, a Casa do Lago, aquelas coisas, tudo aquilo. Então, é o seguinte, acho que temos que consagrar. Bom, faz parte da história, assim como Ouro Preto pode ser um momento, Brasília é outro momento da história humana. Tá? Mas temos que seguir caminhando, aquilo que eu falei. Para onde vamos? Tá? O que essa sociedade está pedindo? Mas, neste momento, eu já sou um indivíduo já com 74 anos, eu já consigo me perder um pouco nesse novo eixo. Qual seria o novo eixo? Com inteligência artificial, com as pessoas vivendo no celular, com as pessoas trabalhando dentro de casa. Que modelo de cidade teremos que planejar daqui a uns anos? Ou já começar a planejar? Tá? Porque observem bem, está havendo uma grande mudança no mundo. Isso não tem uma menor dúvida. Se presente na pele, isso está assim, poluindo totalmente nosso mundo. Então temos que pensar, será que essas cidades que nós temos agora vão ser ótimas para essa sociedade que está chegando agora?
com outras formas, outro enfoque. O consumo, por exemplo. Nós somos sociedade de consumo, lamentavelmente, como diz a Mujica. Somos sociedade de consumo. E se criou, as pessoas correm atrás de consumo. Se esqueceram de viver um período da vida para correr atrás do consumo. Bom, o consumo agora é em casa. A minha filha chega os pacotes todos os dias, na porta de casa, o cara batendo a porta. Digo, então vai desaparecer o comércio? Eu estive em São Paulo agora, esta semana passou um encontro, e fui ali na região das compras, em São Paulo, 25 graus. A metade dos lugares estão fechados. Isso aluga-se. Me impactou o lugar que tu não caminhavas, vazio. Então, olha ali, já tem um aspecto que vai mudando organicamente em função das novas formas de vida. Porque é muito cultural, né? Eu não entendo muito, né, de urbanismo, mas a minha irmã trabalha com urbanismo e eu me lembro dela falando, ela mora em Londres, né, na Inglaterra, e eu me lembro dela falando, no Brasil a gente tem o quê? Nos centros, a gente tem as pessoas com maior poder aquisitivo e na periferia a gente tem os mais pobres. Ela disse, aqui é o contrário. Aqui é uma inversão, exatamente. Por quê? Porque mora no centro quem tem menos possibilidade de se deslocar, né? E mora afastado quem tem mais potencial para fazer uma casa maior, para ter um carro, se desloca com mais facilidade, né? E eu me lembro que eu fiquei assim, uau, nunca tinha pensado nisso, né? E realmente são complexidades que às vezes a gente, quando circula, né, e tá só no nosso mundinho, a gente não percebe todas as questões sociais, de fato, que fazem parte dessa dinâmica das cidades, né? Cidade, claro. Porque é mais barato para o município Claro, as manter pessoas as morarem pessoas... perto, né? Mas Em termos de infraestrutura. Porto Alegre e tal, você está vendo que o centro de Porto Alegre, realmente os prédios, está fazendo ocupações e tudo isso aí, é porque são estruturas existentes e que foram meio abandonadas. Uhum. Então, realmente, há um retorno da classe média econômica, vamos dizer, a ocupar o centro e a pessoa ir para os grandes condomínios. Uhum. E aí se produz até a certificação, a desertificação dos espaços centrais. Na Europa aconteceu muito isso, tu sabe, não sei, te lembra? Na cidade do Porto e outras cidades que estive visitando, que aconteceu? Justamente morava a gente do povo ali. Então, era bom, tipo, no restaurantezinho, comia, o próprio proprietário fazia comida. Essas pessoas com o turismo começou a encarecer sumamente aquele espaço, começou a ter o Airbnb, então são potências, que lhe digo, e começou a mudar o perfil, sabe? E aí começou as pessoas a fugirem do centro. E quando não tem turismo, aqueles são desertos. Ninguém. E aí não causa o efeito cíclico, porque esses lugares começam a baratear novamente. Por isso eu digo, é possivelmente, mas esse momento se chama aí o cara está na periferia. Acho que é a palavra, não? Gentrificação, que é a fuga do centro. Tá? Sociedade que está lutando agora para retornar, que a pessoa ocupe o espaço. Porto Alegre está muito vazia alguns tempos atrás. Se você Pelotas também, o nosso centro aqui, ele é decadente. Morreu. Então o centro não começa a baratear novamente, ser atrativo para as pessoas de menos posses que moram na periferia? Sabe que assim, o que se quer dos centros históricos, na verdade, é uso misto, uso diverso, não que seja só uma região comercial, porque acaba que fica uma zona morta à noite. É difícil convencer, em geral, a pessoa com mais condição econômica a habitar o centro, porque realmente quer ir para os subúrbios. Nos Estados Unidos é clássico, morar no subúrbio, mas tem uma infraestrutura financiada com muita grana para o cara sair no V8 dele, com não sei quantas pistas em Chicago e cair no subúrbio dele. Aqui a gente tem uma série de restrições a investimento em infraestrutura para levar drenagem, água, energia elétrica, pavimento, calçada, iluminação, mobiliário, coisas que a gente não consegue fazer em lugar nenhum. Aqui a gente vai no centro e não está iluminado, jardim, lixeira, banco. A gente não consegue resolver numa área pequena. Então, assim, o adensamento num país como o nosso, que não é um país rico, longe disso, contribuiria muito para que as cidades fossem melhores. Essa ideia de morar no subúrbio implica todo um custo de carregar infraestrutura que a gente vê, engarrafamento, sistema viário sobrecarregado. Há uma série de iniciativas, São Paulo tem de tentar trazer populações de baixa renda para o centro. Então, que é uma situação mais complexa ainda, porque quem usa transporte público tem que levar o transporte público para uma região distante, quem mais
Sim, precisa trabalhar no centro. o cara leva 2 horas para se deslocar. Então tem todo o esforço nas grandes cidades, no Brasil pelo menos, de tentar trazer a população de baixa renda, investimentos em habitação popular, vamos dizer, entre aspas, para reocupar o centro e tornar um lugar com vida durante todo o dia, né? Seguro e preservado. Sabe que houve um projeto do governo na época, o projeto PAR, te lembras? Sim. O projeto PAR era assim com Minha Casa Minha Vida. Mas o projeto PAR tinha uma característica que eu admirei profundamente. Era um projeto que exigia que essas casas que eram financiadas pela Caixa Econômica teriam que estar no centro, no perímetro do centro da cidade. Porque se aproveitava a estrutura de esgoto, que eu falava, a estrutura de ônibus, então eram pequenas áreas e se fez bastante obra do PAR. E isso para mim foi o melhor programa, porque em vez de ficar lá, a 10 quilômetros, lá quase saindo a Porto Alegre, conjunto, cara, que tem que levar escola, tem que levar ônibus, tem que levar tudo até lá, asfalto, como tu fala. Ou tem que trazer todo mundo até o centro o tempo inteiro. Tem que trazer todo mundo do centro. Então, o projeto PAR, para mim, foi um dos melhores projetos do programa de governo que houve, porque se ocupava os espaços vazios do centro da cidade, com a classe média, a classe que trabalha, a classe produtora, a classe... O Noé tem um projeto, talvez do PAR mais central de todos, entre a Dom Pedro e a Conde de Porto Alegre. Que rua é? Ali estamos... Gomes Carneiro, aquela não? É em torno da Gomes Carneiro. Gomes Carneiro. Do Expresso Embaixador lá embaixo, ali. Onde tem um conjunto ali. Sim. Que foi um conjunto feito na época. Quem mora ali tá uma condição de centralidade incrível. Para trabalhar no centro, para escola, para posto de saúde, para padaria, que é dentro da ideia das cidades caminháveis, que tu consiga reduzir os percursos e consiga não precisar de tanto deslocamento veicular, vamos dizer assim. E a gente percebe assim, né, talvez que às vezes se olha muito mais para fora e não se percebe a complexidade da rotina, da vida mesmo, né, no que ela vai acontecer, como é que ela vai acontecer. Então, soluciono colocando, né, uma morada longe e não me dou conta, ou, né, não considero naquele momento a complexidade. Isso acontece muito, Henrique, nas questões de residência, assim, de unifamiliar, que a gente chama, né? De considerar daqui a pouco, sei lá, eu gostei disso e não penso se isso faz parte da minha vivência, assim? Eu acho que a gente é muito influenciado pelo modelo americano, em parte. Então, assim, há o modelo das cidades europeias, que são essas cidades mais concentradas, mais densas, e há o modelo do subúrbio americano, que é realmente o deslocamento de carro na casa afastada do centro. Talvez a gente não calcule todos os ônus que vão ter por a gente não ter capacidade econômica de fornecer meios para acesso. Então, assim, a gente anda em Los Angeles, parece que você está andando numa cidade uma BR-101. Então, qualquer deslocamento, eu vou comprar pão, eu entro num carro gigantesco, vou na padaria, eu tenho que levar meu filho no colégio, levo meu filho no colégio. A cidade é incaminhável. Mas eles têm lá, sei lá, 6 pistas para qualquer sentido. Mas aí depende também de que tipo de vida a gente quer. Se a gente quer mas essa eu te vida... digo até num projeto de casa mesmo, entendeu? Se as pessoas têm essa... na hora de te pedir, por exemplo, de te dar um briefing do que eu quero, eu considero mais o meu estilo de vida, o que eu vou vivenciar naquilo ali, ou eu trago mais referências de fora, assim? Não, eu acho que considera, sem dúvida. A boa parte dos clientes tem uma boa ideia do que querem e muitas vezes até há um rearranjo de horários de trabalho, bem como não é disso, as novas tecnologias de permanecer mais tempo em casa e de organizar a vida de filho. Mas, em geral, as pessoas sabem... Porque eu vejo assim, eu vejo muita gente que daqui a pouco constrói a primeira casa. Enorme. Né? Aí se construir uma casa grande demais, agora eu vou vender essa e vou construir uma casa mais enxuta porque eu botei um monte de coisa que eu não consigo, são peças que eu não entro, uma casa difícil de limpar, não sei, eu convivo com muita gente ali em condomínio que tem esse processo, entendeu? Eu acho que de idealizar uma coisa que daqui a pouco a vida meio que se perde naquele espaço, assim. A gente tá mudando um pouco o tema para construção de casas. Mas eu vou entrar nesse tema que até eu tô mais familiarizado. As demandas pela construção da casa são enormes, assim, a expectativa em relação a isso, tá? Uma coisa que a gente preza é muito pela versatilidade dos espaços.
porque sempre tem essa história, estou fazendo a casa para a vida toda. Mas a vida muda, a cada 3 meses a vida muda. Então, assim, a gente tem essa questão da exclusividade, de trabalhar muito personalizado, mas no nosso escritório a gente sempre tenta ter um distanciamento, que a dinâmica familiar muda, a família muda, o proprietário da casa muda, e o objeto está lá. E o objeto tem que ser versátil, o objeto tem que estar adequado no entorno que ele está, ele tem que ser pertinente. A casa, o importante é a vida. A casa tem que conseguir abrigar a vida num aspecto amplo, não só do proprietário atual, com a demanda atual, quanto com as novas emergências que vão surgir ou demandas. É interessante, está mais no nosso mercado agora. Mas eu tenho uma teoria, é o seguinte: fazer uma casa é trazer todos os teus aspectos psicológicos de tua vida passada para dentro daquele espaço. E aí vou dizer uma meio piada aqui, vou dizer, já separamos muito casal fazendo projeto de casa. Eu tinha um escritório, tinha assim uma sequência de casais, inclusive alguns se encontram com isso, e a culpa é a minha separação, tá? Porque realmente ali é um encontro. Cada um tem um espaço guardado dentro de si, da lembrança de sua vida, e que la leva ali para dentro, tá? E nós temos que ser psicólogos, interpretar o que aquelas cabeças. Eu não posso. A única coisa que eu posso fazer como arquiteto é levar todo o meu conhecimento construtivo, de arte, de proporções, mas eu tenho que descobrir dentro daquela alma o que estão pensando da casa. E isso é dificílimo, gente. Eu acho que é a parte mais difícil. Isso é subjetivo, né? Isso não é dito, não é expresso. Não, tenho que interpretar. Se aquele espaço vai ser um espaço usado, o que eles pensam quando imaginam a luz, quando imaginam as cores. O que eu estou fazendo? Então, eu acho que é a parte mais difícil que você pode imaginar é como chegar à casa ideal do pensamento de 2 seres que pensam até de forma diferente, às vezes. Tem aquele vídeo da casa do Márcio Kogan. Márcio, como é que chama? Pode ser Márcio Kogan, Modern House. Casa moderna. Tem um vídeo da mulher que se separou do cara. Casa Redux. Cara, isso aí. Ela não queria uma casa tão fria, com linhas tão retas. E conta justamente isso. Ela ficou em casa, se separou do marido, e aí, então o vídeo todo dele é sobre a casa e ela sozinha na casa. E entra um componente que deixo bem claro, que aprendi muitos anos depois, que é o componente econômico, que é o respeito ao consumo, porque isso não deixa sustentabilidade também. Em um projeto, tu puedes desmanchar, fazer loucura, porque está no momento, já sou arquiteto, vou criar, e esqueço um pouco aspectos de economia dessa gente que me está contratando. Ele quer um espaço bom, quer aquilo ali, mas também não posso fazer loucuras para que o cara pague a minha vaidade de arquiteto. Então esse é outro aspecto que também deve entrar no perfil dos arquitetos, que é o cuidado quando dizemos as coisas, como las propomos, para que isso aconteça também. Sim. Então é um conjunto. Até porque cria uma expectativa muito grande, né? E se a pessoa não está muito alinhada com aquilo que ela mesmo quer para viver, onde, né? Dentro desse espaço que ela quer viver, ela pode se frustrar, na verdade. Talvez jogue pro arquiteto, mas talvez essa frustração venha dela mesmo, né? Dela criar uma expectativa, daqui a pouco que um lugar ou alguma coisa vai solucionar um problema que não... Uma construção de uma casa, ela é a muitas mãos, né? Então fica a história de mais o cliente, é mais o arquiteto, depende de uma sinergia entre os dois. Muitas vezes o cliente... Os clientes, o pessoal acha que o cliente é impositivo, que o cliente quer determinar todos os aspectos. Em geral, muitos clientes buscam o posicionamento do arquiteto, que o arquiteto, claro, interfira e participe da criação. E é fundamental que os clientes, inclusive, contribuam para a evolução do processo. Então, é uma construção conjunta que tem todo um imaginário, tem toda uma idealização, mas que ninguém sabe onde vai parar exatamente. E normalmente para muito distante do que era o desejo inicial. Porque é uma construção a muitas mãos, com muitas variáveis, com aspectos artísticos, com aspectos econômicos, de contexto ambiental ou edificado, de entorno edificado, e que a gente não sabe onde vai parar. E que os exemplos mais bem-sucedidos são com
onde os clientes são parceiros, certo? Para navegar nessa e onde a gente vai dar e entender o processo também. Acho que faz parte muito do arquiteto ter um aspecto educativo disso. Esclarecer por que as coisas são como são. O que diferencia um arquiteto de um leigo, de um cliente? Inclusive os próprios arquitetos. É basicamente conhecimento de história da arquitetura. História da arquitetura e teoria. Ali onde está tudo que foi experimentado ao longo do que o homem começou a construir. Então, a gente procura sempre tentar trabalhar no convencimento e na sinergia com os clientes embasado num conhecimento do passado, do que já foi feito e o que nos leva a adotar determinadas soluções. Então, eu acho que essa questão de esclarecimento e de fazer com que o cliente entenda e pertença à ideia é fundamental, assim, para o êxito. Eu acho que, inclusive, eu tenho optado lá no escritório, quando a pessoa entra e me pede um projeto, e diz, qual é o tempo? Aí vem o tempo. Porque tem outro fator importante. Parece que quando eu vou fazer a casa, tem um problema na prefeitura, tem um problema no condomínio, e quanto tempo posso começar a fazer a casa? E quando me dizem isso, eu tremo de cima a baixo. Tu sabe? Meu Deus, digo, tenho que domesticar este ser. Então, o que acontece? Aí começo a fazer isso que tu disse. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar a casa em conjunto. Vamos começar a entender, desde as primeiras linhas, e eu faço o exercício e não me afasto mais deles, em reuniões permanentes, a cada decisão, a cada passo, até eles entrar na engrenagem do projeto de tal forma que eles chegam a trabalhar em conjunto, praticamente, com o trabalho que mostrando-lhe por quê. A luz, a visibilidade, o espaço, isso aqui, dentro do espírito deles. Tá? Claro. Mas é um trabalho em conjunto. Bom, quando eu tive esse resultado com gente que chegava aqui, no mês tem um projeto. Não, cheguei a passar 6 meses projetando com um cliente. E até hoje, mais de um deles me agradece imensamente, porque eles entenderam a casa, entenderam, trabalharam, participaram da evolução de cada detalhe do projeto. Porque assim como a cidade, são projetos vivos, né? Eu tô pensando assim, igual. Por exemplo, quando eu crio uma marca, eu tenho pessoas que me dizem assim, eu quero isso, me entrega, e em 10 dias a pessoa tá com a marca pronta, e eu tenho outras que levam 6 meses, porque elas começam num processo de autoconhecimento, de autorreflexão durante aquilo, que às vezes elas me pedem uma coisa, eu digo assim, não foi isso que tu me falou lá no início, quem sabe tu pensa. Rever tudo o que tu me passou, pensa se aquilo ainda faz sentido ou se faz sentido o que tu tá me dizendo agora. Porque, né, as pessoas vão refletindo e vão se compreendendo, mudando, se compreendendo e compreendendo as suas e vão empresas. mudando de ideia ao longo do processo. Então, se a pessoa vai mudar de processo, de ideia em 2 meses, é impossível entregar em 1. Né? Porque ela ainda nem maturou o que ela de fato quer com aquilo ali, né? É muito difícil. Esse é o aspecto que mais... Trabalhar com esse aspecto de levar o cliente a entender o que se está propondo e a entender se é o que eles querem, é um trabalho duro, grande, e não é... Eu, como sempre falei, quando me disse, o senhor está acostumado a fazer casa, é fácil fazer casa. Não, nenhuma casa é fácil. Nenhuma. Pode vir 500 casas, cada uma vai ser diferente da outra. Claro. Sem dúvida alguma. Então não é um carimbo, que você vai fazer casa, pam, não. Até uma casa é um cachorro difícil. Para dizer a verdade, se for conceitual. Até porque o próprio arquiteto muda, né? Em geral, os clientes chegam no escritório através das obras que a gente já fez, né? Só que o arquiteto também é um ser inquieto, um ser curioso, um ser... Sim, não quer fazer de novo a mesma coisa. Ele não quer repetir exatamente a mesma coisa. Então, assim, tem todo um processo de a gente... da evolução, própria evolução do escritório, né? Para o escritório não se repetir. Então, assim, o cliente chega com algumas referências, com alguma referência do escritório, e o escritório toda vez tem que se inventar. E a casa, ela tem uma característica que ela permite uma experimentação, né? Não é um hospital, um aeroporto, um edifício que tem uma escala razoável e oneroso. Então, assim, a gente trabalha normalmente no limite, de fazer o que a gente não fez, de experimentar, de tentar alguma coisa, pra gente ter algo... Então, mas a tua arquitetura é muito autoral. A gente olha para o projeto teu... Eu estava no ranking. E ou sabe ou desconfia que foi tu que fez. Certo? E os seus clientes vão te procurar por causa disso. Né?
O que tu quer dizer quando tu diz que tu quer mudar e que tu tá preso ao teu estilo e tu não consegue sair dele? Não, a gente tem um vocabulário. Eu não acho que eu seja tão autoral e eu acho até que o escritório ele é muito mais versátil do que parece. A gente tem obras que não são casas, a gente se interessa por outros temas, a gente se interessa por outra materialidade, tá? Realmente, dentro do universo das residências... Se destacam algumas, o pessoal tem uma preferência pelos materiais naturais, que trazem mais conforto, aconchego, como a pedra, a madeira, o próprio concreto. Mas eu não acho que o nosso vocabulário seja limitado, assim. Eu acho que a gente tem um repertório que, se a gente faz uma análise um pouco mais profunda de projeto a projeto, eu agora até quarta-feira eu tenho uma apresentação na Católica, num evento que vai ter, e a gente fez questão de organizar o portfólio cronologicamente, que é uma ideia a gente começou em 2007, a gente está em 2007, a gente está em 2025. As transformações que a obra foi tendo, evolução, é natural, porque a gente vai aprendendo. E também cada obra mostra algum tipo de tentativa, algum tipo de experimentação, seja funcional, seja construtiva, seja de tecnologia, seja de material. A materialidade que a gente emprega é muito conectada à nossa cadeia produtiva, né? À nossa mão de obra, ao nosso custo de construção, aos nossos materiais disponíveis. Então, aquela questão da pertinência, né? Mas, enfim, a gente tem obras com revestimento metálico, a gente tem obra com estrutura metálica, a gente tem... Uma coisa que a gente tenta muito é ser o mais versátil possível no escritório e testar um repertório grande, um vocabulário grande de elementos, assim. Nós estamos num momento que também muda a construção artesanal que nós estamos trabalhando, assim, há uma procura pela industrialização, pela sistematização de construção, não? Então você vê que está surgindo esse galpão todo de placa. Então hoje são caixas que se revestem por fora, caixas como de sapato que lhe botam um efeito. Bom, é uma realidade porque o custo é mais baixo, a mão de obra está cada vez mais difícil e isso os arquitetos vamos enfrentar como um desafio, tu sabe bem. Hoje um cara que me coloca uma pedra em uma parede, um artesão, que vale uma fortuna. Então, lamentavelmente, vamos enfrentar um tipo de problema que é esse. O construtor, não, esse custo sabemos que vai acontecer isso. E está entrando, vem steel frame, wood frame, vem a placa, que nós estamos digerindo isso, a ver como se transforma tudo isso em uma arquitetura de qualidade, não? Sim. Que é uma dificuldade. Tá? Falando uma arquitetura de qualidade feita em Pelotas, porque apesar da tecnologia ser internacional, a gente não está em Berlim nem em Copenhague. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ler. Eu sou tu falava das casas, eu falei um pouquinho, eu gosto muito da arquitetura dele, porque se tu sai pelos condomínios hoje em dia, você vai ver que, como dizia a minha afinada amiga Marta, as casinhas são um C, ou um L, ou um H, como isso. Então, eu não sei de onde saiu isso. Eu gostaria de te perguntar, tu não fazes isso, eu não faço isso, mas está agindo da mesma cara. Uhum. Alguém, eu fui professor da faculdade, será que fui um criador dessa gente? Será que fui eu que ensinei? Sim, será que ensinei? Bom, tudo bem, mas é uma crítica a uma forma de arquitetura que aparece, que eu gostaria que se estudasse um dia, por que todo mundo está fazendo isso, tá? Não sei se tu tem observado isso, tem acompanhado, bom, tudo bem, mas esse é um aspecto. O aspecto da tecnologia é algo que me desafia, realmente, porque cada vez me aparecem mais clientes, quero fazer um pavilhão comercial, vou fazer com placas. Tá, um sistema limitado também. Totalmente limitado. Então começamos a ter outros desafios, tá? Muito grande. E outro aspecto que eu digo muito das casas que sempre fiz, eu não fui um cara entusiasta com minhas casas, nunca. Eu sempre fui um crítico a lo que eu fiz. Eu aprendi mais criticando que elogiando o que fazia. Todo o que errava, todo o que errava, não está aí. O Xande até hoje me quer. Tu não elogias nada do que fazemos. Não, vocês elogiam, eu vou criticar. Tá, entende? Porque eu cresço na crítica de lo que eu faço. Eu tenho que analisar, fiz a casa, onde que errei? Então isso para mim é importante. O que eu posso melhorar daqui? O que eu posso melhorar? Então eu tenho uma lista de erros. E tem umas casas que não passo nem olho para elas. Porque está o erro ali latente que eu acho e não quero olhá-la. Mas isso representa uma evolução também, né? Quando for apresentar o portfólio cronologicamente, olha,
Exatamente. Evoluir. É óbvio. É um bom sinal. Um bom sinal. Eu acho que a indústria criativa como um todo, ela é muito protagonista no aspecto de inspirar, incentivar e contribuir com a cultura de um lugar. Assim como ela recebe e se abastece, se alimenta da cultura que ela está vendo, ela também cospe de volta, né? E cria uma retroalimentação. É comunicação, de certa forma. A gente está comunicando, a gente está se expressando. Seja eu que trabalho com comunicação, né? Vocês são arquitetos, a pessoa que faz moda, enfim, todo mundo da indústria criativa. E aí eu tava refletindo e fazendo autocríticas também, me incluindo nisso, né? Como o mundo tá monocromático, como o mundo tá cada vez mais igual, como as coisas são mais minimalistas. Olha para as nossas roupas. Né? A gente tá tudo monocromático aqui, né? A gente tá tudo numa gama de coisas. Um telefone vermelho é uma coisa aqui, ó, da década de 70 aqui, ó. Né? É o único exemplar aqui que muda a cor um pouco, né? E a arquitetura também, em termos de materialidades, os materiais são mais perenes, porque eles, enfim, tá fazendo uma casa e não quer que a casa daqui a 5 anos seja fora de moda, ele quer que a casa tenha uma... Você se questionam isso, que a gente às vezes está contribuindo por uma apatia e por uma coisa que não incentiva tanto as pessoas a serem mais criativas, porque a gente está indo fazendo a mesmice. Eu vou tomar um abraço. Essa cerveja é para nós? Claro. Pois é, eu tô pensando em tomar. É porque o assunto tá ficando bom, vamos eu preciso estímulo. Eu vou falar uma coisa. Alice consegue a questão da criatividade, né? Eu não acho que cada casa tenha que ser protagonista. As casas, elas estão inseridas num conjunto e esse conjunto tem que ter um mínimo de harmonia. Não é uma coisa translocada que cada um vai tentar ser mais... Mas a gente tem, às vezes, diferente... Coisas icônicas. Sobre um argumento de criatividade para se destacar no conjunto, eventualmente, de uma forma pejorativa. Então, assim, não é muito fácil. Esses dias eu estava vendo um antropólogo dizer se destacar num mundo de 1 bilhão de pessoas com acesso, 8 bilhões de pessoas com acesso à informação o tempo inteiro. Então, essa pasteurização e essa padronização é muito fruto de que as pessoas têm acesso à informação. E não é fácil tornar essas pessoas exclusivas. São 8 bilhões. Então, é um esforço que eu vejo, o que nos dá algum amparo está nas artes, né? Que é quem está sempre no limiar de entender a sociedade, de olhar na frente, de trazer uma ideia diferente, que é onde a gente tem que tentar, é onde a gente tenta no escritório minimamente buscar as nossas referências. Porque realmente, se a gente ficar no universo da arquitetura, as ideias são repetitivas. Existe um certo medo da autenticidade, eu acho, né? Da ousadia, alguma coisa assim. Porque eu vejo que as pessoas dizem muito isso. Não quero que fique datada. Vai ser datada. Essa é uma... Não tem como não ser, entendeu? Assim irreal. Como tu pega uma casa daqui a pouco mais antiga, que eu vejo às vezes aquelas na beira da praia ali do Laranjal, né? Eu penso, que legal, olha, tu vê que ela é de uma época que eu não entendo nada, né? Mas eu identifico que ela tem uma coisa ali que se repete em várias casas, um tipo de estrutura e tal. Não tem como não ser, né? Assim como o teu cabelo não tem como não ter data, né? A tua roupa não tem como ter data, porque vai ter, né? Vai ter. E eu agora acabei de construir e o meu projeto de interiores é bem colorido, assim. E as pessoas dizem, que diferente, uma casa colorida. Se eu vou enjoar do branco, eu prefiro enjoar do verde, tu entende? Porque eu vou enjoar de qualquer jeito. Então, eu vou fazer o que eu acho que hoje eu quero, por mais que não seja o básico, mas se eu um dia me arrepender, eu vejo o que eu faço. Mas eu vou usar me arrepender, né, daqui a pouco já que eu posso me arrepender por qualquer coisa mesmo. Justíssimo. Né? Para a cidade, de qualquer forma, quando falamos da composição de um condomínio, eu acho que o destaque, justamente, eu não provoco, não quero ser um destaque, eu sou muito humilde nisso. Eu quero que a casa seja comportada como ela tem que ser no meio urbano. Eu não estou preocupado com o protagonismo da casa.
Eu acho que ele tem que ser a casa que eu imagino que está correta, que tem suas proporções, tem suas organizações espaciais, tem sua espacialidade, é a cabeça do indivíduo que está ali. Eu acho que justamente aí está o comportamento de uma boa arquitetura. A arquitetura de Rienk é aquela arquitetura que eu acho comportada muito bonita, é o concreto, a madeira, mas ela é dentro de um comportamento da arte, tá? Da preocupação com a composição, das proporções, entende? Isso forma uma arquitetura interessante. O problema é quando tu começas a ter uma arquitetura de fachadismos. Aí vem o S, o L, Exato. E o resto é uma caixa. A arquitetura não é decoração, né? Claro, a arquitetura não é maquiagem, não é fachada, é uma obra fachada de desenhada. arte. É uma obra É um objeto. Mas eu digo para minhas filhas, né? A gente mora num condomínio e eu disse para elas, vocês podem, elas começam a ser feia, a ser bonita. 95% das casas são invisíveis. São comuns. Tu passa e elas não te chamam atenção. Quais te chamam atenção? As muito lindas e as muito feias. As outras também, né? Estão ali, estão bem. Claro, tem uma que tu olha... E eu já notei outra coisa, que às vezes a casa ali, como eu tenho as casas, acho que mais essa numa média, geralmente a gente olha essa que linda. Às vezes é o paisagem, é o jardim. A flor, é o verde que tá na frente. Às vezes a casa nem é tão graciosa. Conservada, então chama atenção. Tá conservada. Tu vê que tem uma coisa assim mais de detalhe, ou acho que tem mais alma às vezes. Eu né? lhe pergunto a vocês, por exemplo, vocês conhecem Ponta del Diablo, logicamente. Uhum. Tá, desculpe, Ponta del Diablo. Cabo Polônio. Tá. Se vocês entram ali, as casas são feitas sem arquitetos. São arquitetura espontânea, arquitetura local, tá? E você se encanta caminhando naquele espaço. Uhum. Então, o que nos encanta daquilo ali? A autenticidade, né? É a alma do lugar. A simplicidade, a alma está ali. Em cada pedaço de madeira colorida, em cada espaço, mostra uma filosofia, a representação de uma cultura, local, né? É isso, é o que às vezes digo que nos encanta. Vocês entram em uma ilha grega daquelas, todas as casinhas são iguais, brancas. Andando por aqueles caminhos perdidos, e tu achas lindíssimo aquele espaço. É a questão do protagonismo. Não tem como todos serem protagonistas. Não tem que ter uma lógica de conjunto, de harmonia. É o que acontece com sinalização de loja, né? Cada um quer pôr a placa maior que o outro e ninguém aparece. Por isso que tem uma lei, a lei do aparato. Do aparato publicitário. Né? Porque esse é o problema do protagonismo. Se nos deixam, nós acabamos com tudo. Então, às vezes, a simplicidade, ser simples é o mais difícil. Eu tinha um professor que dizia assim, como chegar à arquitetura simples? E ele dava um exemplo muito clássico. Se eu chegasse um dia e dissesse aqui, você tem que projetar um objeto que segure papel, que segure tudo isso. Com certeza apareciam projetos com molas, com coisas coloridas. Alguém dobrou um arame 2 vezes e fez um clipe. Funciona para o burro. É barato, é lindo e funcional. Então, chegar ao clipe que é difícil. Muito do que a gente faz no escritório, na nossa linguagem, dentro do que a gente acredita, é um processo de síntese, de depurar as informações, de subtrair essas e chegar numa ideia muito simples. O mais simples possível. Também é uma coisa que não se atinge, mas que a gente tenta uma simplicidade, porque é uma casa para uma pessoa, não é um palácio ou um monumento urbano. É uma casa que tem que ter o conforto para a pessoa, que vai estar dentro de um conjunto. Eu me lembrando, uma vez eu estava na faculdade, Noé foi dar uma palestra. E um desafio para o arquiteto, como qualquer criativo, é a folha em branco, né? O que eu faço com essa página em branco que eu tenho que me expressar aqui e resolver? E o Noé foi dar uma palestra, sempre tem essa ideia da criatividade, do diferente. Não sei se o Noé vai lembrar. Com certeza não. Mas ele falou qual é a forma mais simples que dava origem aos seus projetos. O quadrado. Eu ia chutar o quadrado. O quadrado. Então tá lá o Noé. Eu devia estar no meio da faculdade e tinha ali uma ideia de ordem. Dizia assim, nós temos uma confusão, tem uma série de demandas, tem um contexto e nós vamos tentar resolver isso de uma forma simples, para a gente tentar ter um mínimo de ordenamento. E eu acho que a gente está dentro disso, do escritório até hoje. Até a minha forma... Eu não trabalho tanto em quadrados, tenho dificuldade no quadrado. Mas a gente tenta sempre nas linhas horizontais, uma proporção mais horizontal, que acaba gerando retângulos, de certa forma.
Mas muito do que a gente faz é tentar simplificar e atender de uma forma não simplória, não simplista, mas eficiente e inesperada, de certa forma. A gente tenta o que não é lógico. Tenta muita coisa, muitas vezes em significados, em conceitos, imprimir algo sem tentar ser a casa mais diferente do condomínio. Nunca foi. É Não se vê nem da nossa arquitetura, Sim. nem da do Noé. Tá, mas eu vou lhes dizer, os gregos tinham o raiz de 2, o retângulo raiz de 2, tinha o retângulo áureo, que eram proporções áureas. O que eram proporções? Estudos que eles levavam de lo que era a perfeição daquilo. E isso eu sei muito na arquitetura minha, o retângulo áureo. Quando propunha, eu me propunha que tudo se encaixasse dentro do retângulo áureo. Porque o que acontece? Isso é a Gestalt, tu sabe bem, é aquilo que tu segues as linhas, a percepção. Tu estás no espaço e gostas daquele espaço, é que existe uma proporção de linhas e de espaço que te levam a gostar. Não precisa analisar, gosto porque é a parede, não. Às vezes são as proporções que nos levam a continuar eixos, espaços, linhas, que determinam a compreensão daquele espaço. Tá? E isso é uma das coisas que a arquitetura tem que ter. Não é começar a montar, como tu dizes, não. Tem que haver uma coerência proporcional em tudo. É naturalmente agradável. Naturalmente agradável. E te agrada aquele espaço justamente pelas proporções, pela relação de distância, pela relação entre uma largura e outra, entre a composição do piso, as linhas onde te levam. Então, isso é muito importante na arquitetura. Essa é curva de Fibonacci que chama, né? Sim. Que é a forma da natureza, mais perfeita da natureza, né? Claro. Por isso que a gente acha agradável, porque é natural. Claro, é natural na natureza, é natural na gente. A espiral, É isso. como uma coisa que cresce matemática. Então, essa compreensão um pouco se perde na atualidade, porque as pessoas, não sei se não se fala mais na faculdade, ou não se procura essas proporções, mas se perde e aí começam os seios deles. Eu acho Entende? que é difícil. Essa é uma explicação. E dá muito trabalho. Dá muito trabalho. A pessoa acha que a criatividade é simples, mas Não é. pode ser para alguém muito talentoso. Mas para mim, definitivamente, não é. É um trabalho intenso de crítica e de depuração e de melhoramento e de refazer para que a gente consiga que uma casa, que é um objeto, ele realmente, a forma dele, o contenedor das funções, seja esteticamente agradável. Por quê? Porque o ornamento em arquitetura acabou lá no modernismo em 1960, que a gente vai a Brasília, não tem ornamento. Ainda tem gente querendo ornamentar as casas hoje em dia, mas os nossos artesãos aqui que fizeram o nosso centro maravilhoso do ecletismo morreram faz 200 anos. Sim, 200 anos. Eles da Itália. Então a gente não consegue mais fazer ornamentação e decoração hoje. Então a gente trabalha com outros elementos que, dentro de uma ideia de industrialização, que está cada vez mais complicado de conseguir artesãos. Então... Mas aí também é uma característica da época, né? Era uma época onde se tinha mais... Tudo tinha mais tempo e toda... A vida era mais rebuscada, né? Hoje a gente busca uma vida mais simples, mais básica, mais prática. Então isso se reflete em tudo. Na nossa forma de vestir, na falta de cor. A gente busca simplificar as coisas que a gente complica, né? Claro! Porque a vida está mais complexa, mais atribulada, mais cheia de coisas, e a gente tenta simplificar outras coisas pra ver se compensa, eu acho. What? Opa, terminou? Não. É o telefone aqui. Te pensei que era uma... Alô? Oi, Fabiano. Tudo bom? É o Fabiano do Parque Una. Teu colega de colégio, né? Meu colega, ele é mais velho que eu. É mais velho que tu? Ele é mais velho que eu. Fabiano, tô com o Rick aqui. E o Noé. Isso. Tu sabe que o Fabiano é louco por urbanismo, né? Aprendeu bastante, é uma referência nacional e nem é formado em arquitetura. Mas ele tá pleiteando. Quase. O Fabiano. É Marco, um abraço. Parque Una. Tive com ele já. Eu vou perguntar essa, eu quero ver eles responder. Não vou saber. Tá bom. Tchau. Parque Una quer saber. Una pergunta. Se vocês tivessem a caneta e o papel na mão, como é que vocês incentivariam as pessoas a voltarem para o centro? A ocupação que o centro está... A ocupação do espaço e do centro. Políticas públicas.
Uma boa pergunta dele. Eu acho que uma junção entre políticas públicas associado à iniciativa privada e às empresas. Tanto empresas para ter algum tipo de incentivo para que voltem a se sediar nos centros, empresas grandes que vão fazendo escritórios se afastando, porque não vão para o comercial. Então, algum tipo de suporte. Então, eu acho que um facilitador nesse sentido, e também através de medidas de plano diretor, induzindo e fomentando e facilitando que se construa habitação no centro, com o consequente melhor de infraestrutura. Não consigo enxergar como algo que o poder público vai resolver sozinho, que nitidamente não vai. A gente tem a Praça Coronel Pedro Osório com alguns prédios há alguns anos sem ocupação, sem reforma, sem uso. E também a iniciativa privada sozinha também não vai ter força. A gente vê em São Paulo um esforço para o Nubank voltar para o centro. Todo um esforço de tentar trazer que é onde estão os jovens, que é onde os jovens podem morar, onde eles podem ter o café, onde eles podem ir na praça. Então eu realmente acredito numa iniciativa conjunta. Sem dúvida. Eu acho, se vocês observam um pouco, Pelotas ainda não perdeu o centro. Não. Se você vai no Calçadão, ainda todo aquele interior vem para o centro de Pelotas. O que nós temos que fazer é que não se perca esse uso. Você não caminha no centro de Pelotas. Tá? Então, às vezes tem uma ideia. Eu acho que se tiver políticas públicas, se melhorasse mais o espaço urbano, trouxesse mais instituições ali, se criasse mais... que com certeza voltaria Pelotas ao centro. O centro está pronto para ser o melhor lugar. Uhum. Não tenho dúvida. Claro, o Parque Una, como disse, ele requer um centro maravilhoso lá. E tenho que dizer, dar um parabéns, porque foi um centro aberto. Não foi um condomínio fechado. Está aberto. O público que aproveita ali é um público da cidade que está na volta. Então, Navegantes aproveita também. Claro, todo mundo. Então, o centro é a mesma coisa. Se nós podemos criar mais espaços de caminhada, mais espaços disso, ciclovia, centro, como tu disse, levar publicamente tudo o que pode, a centralidade, que a pessoa tem que ir no centro para resolver suas coisas. Tá ótimo. E o comércio é fantástico, porque é um comércio que tu caminha, está com ele do lado. É um grande shopping aberto. Eu ainda sou muito mais favorável ao comércio aberto, como é nosso Calçadão, que me meter dentro de um shopping com ar-condicionado, com aquelas coisas todas preparadas para tu sobreviver. É um espaço que não é verídico. Verídico para mim é ali, que eu converso com qualquer pessoa, tenho uma pomba, fazendo um cocô em cima, não me importa, mas caminho por aquele espaço e é vivo. Essa é a minha cidade. O shopping é um centro recreado para tu consumir. Ele perde o valor humano. Entende? Eu sou um grande crítico. Eu fiz uma pesquisa para um cliente, assim, uma pesquisa pequena, né? Mas era isso, para fazer as pessoas refletirem sobre o centro da cidade. E o que apareceu muito, assim, ó, a questão de calçadas, né? De buraco, enfim, sujeira. Muita gente falando de sujeira, iluminação, segurança. Iluminação também. Sim. Então, eu acho que essas são coisas que talvez sejam até pequenas, né? Mas que acabam que depreciam um lugar que tem um potencial enorme, né? E que ainda tem uma vida muito pulsante. Muito pulsante. Eu mesmo não circulo muito, assim. Eu geralmente vou pontual em algum lugar, assim, e volto. E eu me lembro a primeira vez que eu vi o Café Aquário com as luzinhas e com aquelas plantas. Eu parei e fiquei encantado. Digo, nossa, olha, ele continua o mesmo, né? É o mesmo espaço, mas valorizou e faz com que a gente sinta, eu acho que aquele orgulho, né? Poxa, isso é daqui, isso tem tanto tempo, e olha como conseguiram com coisas muito simples, né? Com um pouco de planta e umas luzinhas que é, né? Um investimento super baixo, valorizar uma esquina e uma história, eu acho. Sabe que o Guarani, aquela região ali, que acho lindíssima, eu tenho sido visitado por alguns amigos, veio um arquiteto agora de Madrid que conhecia. Sabe que as pessoas que veem Pelotas, eles ficaram encantadas. Claro. Ficam encantadas com Pelotas. Com a escala, eles acham belíssima Pelotas. E como eu digo, agora, essa lei
como se chama? Uma lei que o Jacques, agora fizemos uma obra, um restauro no centro ali. Você sabe o pátio? Ali do lado do Guarani? Sim. O pátio. Tá? Ali foi uma recriação. Refizemos toda aquela parte para ser recriada aquela parte. E estamos tentando porque acreditamos no centro. Mas tem que pagar pelo projeto. Vale? Tem como se chama isso? Um recurso que a prefeitura te cobra. As grandes obras centrais. Então ele tem que fazer uma parte de obra. E falando com o Otávio... Mitigatória ou compensatória? Não precisa de palavra, mitigatória. E agora estamos com o Otávio. Sim. Otávio, que é nosso secretário. O Jacques terá que restaurar aquela região de fronte Guarani, luminárias, bancos. Ele tem todo um trajeto até Andrade Neves que será feito pelo Jacques, com medida mitigatória. E eu acho interessante que comece a se pegar as empresas e todas começam de um motivo mitigatório. Olha, tu tem uma obra aqui no centro, ótima, tens tanto % para tu colaborar com a cidade. Investir no equipamento urbano. Assim. Isso é uma forma de como um objeto arquitetônico consegue melhorar o espaço urbano. Não só pelo investimento de recursos, como pelo próprio projeto em si. Ali é uma galeria que se cruza, que é pública. E na própria obra, né, na obra particular, eu acho que se a pessoa pensar no impacto que aquela obra tem no entorno, ela vai se dar conta que quanto melhor for o impacto, mais ela valoriza a obra dela. Com certeza. Sim. Às vezes a pessoa pega, tocar um muro aqui, vou fechar tudo, não sei o quê, tenho a minha segurança, tenho a minha qualidade interna, e se esquece que o imóvel dela está desvalorizando o próprio local que ela mora, né? Com certeza. Eu tenho algumas críticas a isso que futuramente posso dizer, você possivelmente seja criticado. Eu te dou um exemplo. Nós temos grandes condomínios, tu moras em condomínio. Que condomínio, vereda, temos 4 quilômetros de muro quase. Quando a cidade crescer, as ruas vão terminar em muros. Qual vai ser a segurança das pessoas? Os loteamentos, se é que vai ter ou vai virar tudo feudo. Pode ser que todos seja feudal. Cada um com seu guarita e dentro do espaço. Mas que cidade que estamos criando, gente? Vocês já pensaram nisso? Já viram, né? Quando viajam pelo mundo, lugares só cercados, sim, onde só tem muro e tem guarita? Que cidade é essa que estamos planejando? Então, volto a criticar um pouco o urbanismo. Nós permitimos grandes conjuntos no centro urbano muito próximo. Nós vamos ter grandes muros para o Laranjal. E tu vai caminhar na solidão pelas ruas. Então, isso... Sim, isso dentro desse microcosmos faz sentido, mas e no macrocosmos faz sentido? Nenhum. Então, estamos criando uma cidade amuralhada. Então, eu penso, se todos começarem a permitir condomínio, é uma nova cidade que vamos ter. Uma não-cidade. A não-cidade. Ou a não-cidade. Porque não consigo imaginar uma cidade que só veja muros. Que cidade? Que fachada tem esses condomínios? Que coisa eu tenho? O que me mostra a cidade que me dá deixa humana? Nada, gente. Só deixamos muros. Então, é um alerta, só que digo, é isso que estamos conversando. Tem cuidado. Mas, o que for o poder aí? Eu acho que a legislação, aí vem uma crítica para o mundo um pouco. O sistema liberal, todo o neoliberalismo é ótimo, porque incentiva, e não vamos contra... Mas tem que ter leis que regulem essa força, porque ela é muito ingrata, porque ela viu lucro particular. Ali teve lucro a pessoa que fez, e as pessoas que moram, possivelmente, também. Mas o mundo futuro, a cidade futura, não é uma cidade bonita. É que, na verdade, ali eu acho que tu pega uma dor, né, da pessoa, do cidadão, que é a necessidade de segurança, de querer que os filhos possam abrir a porta, possam brincar na calçada, que é uma coisa que a gente foi perdendo, mas soluciona realmente num curto prazo e dentro de uma ideia limitada, né? Então eu fico um pouco angustiada. A minha casa ideal seria assim, no meio de um mato, entendeu? Que eu tivesse uma vista para a natureza. Eu abro ali, fico louca, adoro, porque tem isso, tem coruja, mas fico aflita, porque, poxa, a gente está construindo casa na casa delas. Entende? Se elas estão aqui, é porque elas já estavam aqui antes de eu chegar e eu invadi esse espaço. Não então, é um tema complexo, porque muito. Vem de uma ineficiência do Estado, de certa forma, de oferecer segurança, muitas vezes de oferecer infraestrutura. E existe essa demanda também. Então, não é um tema de soluções
Não Simples, é. mas é algo que realmente os muros vão ter que ser enfrentados. Aqui na Juscelino, ali, entre os dois villages, ali perto do Agora Carrefour, tem um brete ali, que é o corredor polonês. Tem. Esses dias saiu uma demanda de lixo e perigo. Realmente, aquilo ali é uma zona que vai depender de muita criatividade, de novo, do poder público, em parceria com entidades, com poder, iniciativa privada, para solucionar, de certa forma, essas inconsistências. Vocês usam a inteligência artificial nos projetos de você? Pouco ainda. Pouco ainda. Imagina... A gente gosta de fazer, não gosta de mandar fazer. Mas sabe que os arquitetos novos que trabalham comigo, eles adoram testar algumas coisas. E eu deixo, tá? Porque não podemos negar. É uma coisa que vai... Outro problema que vamos enfrentar futuramente. Já estamos enfrentando. A Célia dando aula. A Célia, eu estudei teoria da arquitetura, ela deu um exemplo, todos usaram inteligência, todos tinham a mesma resposta do trabalho. Então, e não pode negá-lo. Eu acho que tem que haver uma inversão. Ver o que de bom trazer a inteligência artificial. Então, não é não, vamos ver, vamos analisar o que a inteligência te deu e vamos ver onde estão os erros, o que tem os acertos. Sim. Temos que aprender a usá-los. Exatamente. Aqui a gente usa. Claro, imagina. A gente usa e quando eu contei que vocês viriam aqui, ela quis fazer uma pergunta. Vamos ouvir a pergunta dela. Qual é o limite entre assinatura pessoal e vaidade na arquitetura autoral? Que é contigo. Não, para mim uma questão a gente trabalha em cima da teoria e da história. Então a gente busca minimamente embasar os nossos conceitos em algo consolidado. A arquitetura tem essa característica, talvez como a música, como outras artes, de ter um peso de um passado que nos trouxe até aqui, como Brasília foi feito e talvez não seja mais feito, como a gente teve um pós-modernismo que negou o modernismo, a gente atualmente recupera alguns elementos modernos para uma arquitetura que a gente diz contemporânea. E a gente, talvez até pelo posicionamento do escritório, eu falo de um lugar relativamente privilegiado que boa parte dos clientes querem a nossa leitura. É um lugar que eu acho que nem todos os escritórios têm, mas é com base no que a gente já fez. Mas querem a nossa leitura do que a gente enxerga e do que a gente vai fazer, de certa forma, com os clientes contribuindo e muitas vezes exigindo e demandando que a gente entregue determinado padrão de qualidade. Então, eu não tenho nenhum problema em dizer que a gente faz uma arquitetura que a gente assina junto com o cliente. O cliente não é obrigado a nos contratar, inclusive. Então, normalmente os clientes demandam que a gente imprima o que a gente acredita para eles, no lugar onde eles escolheram. Então, realmente, a gente tenta fazer uma arquitetura autoral não por vaidade, mas por convicção, por acreditar no que a gente faz realmente. Então, é um assunto meio pacífico, assim. Concordo plenamente com ele. É exatamente isso que eu penso. É uma arquitetura não por vaidade, jamais entra vaidade dentro daquele escritório. Vamos entrar a competência para resolver aquilo ali como um desafio. A gente tem todas as influências, tem todas as vontades, mas a gente está fazendo há quantos anos? Eu já estou há 15. É pouco. Tô aprendendo ainda. Então 50. Então a gente que tem legal uma chegar nesse lugar onde realmente a pessoa sabe o que tu faz e qual é a tua identidade, né? E que te contrata por aquilo, porque isso acontece sempre. Eu digo, não é que faz ser. Às vezes a pessoa me dizem isso, eu vi que era tu que tinha feito. Não é igual a nada, mas a gente tem uma linha de pensamento, e estética, por exemplo. Tu não vai me encontrar fazendo uma marca muito complexa, cheia de sombra, cheia de detalhe, porque eu não acredito que uma marca assim vai funcionar. A gente não faz qualquer coisa também. A gente já teve, não costuma acontecer, mas vem demandas de projetos neoclássicos, de que recuperem aspectos que eram feitos com maestria 500 anos atrás pra gente fazer cópias grosseiras. Uhum. Não é o meu ego que diz que eu não vou fazer, não é a minha vaidade, é a minha visão de mundo. É minha cultura.
Como digo da cultura, a arquitetura é cultura. Claro. Então Sim, não é tem isso. um escritório Esse não é o especializado caminho. nisso, procura alguém Em que tenha essa 2025, expertise, né? em Pelotas, na Praia do Laranjal, a resposta não é uma cópia grosseira do renascentismo. Então, a gente tem que se basear na história. Eu acho que a história é o nosso lugar seguro para atacar a folha em branco. Exatamente, assim. Nós não podemos, assim, na arquitetura é uma folha em branco, né? Continuamos com a folha em branco, né? Assim, começamos de zero. Tudo bem, acho que isso Sempre vai ser uma folha em branco, sempre é difícil. Sempre é difícil, sempre vai ser difícil ser honesto no projeto, né? O que na arquitetura toca vocês? Assim, uma referência, alguém, algum arquiteto, algum que vocês olhem e aquilo faz sentido e aquilo impulsiona vocês a continuarem e a tentar melhorar, enfim? Bom, eu diria que a gente apaixona. A arquitetura é uma coisa que, como toda carreira, se apaixona. Eu me apaixonei desde muito cedo, então a arquitetura é uma coisa que me acompanho e tive mestres que me incentivaram muito, o Marangon. Incrível. Essa obra dele está até hoje impecável. Até hoje, o Marangon, um cara que foi meu professor, me incentivou a ir para o Rio de Janeiro, não fica aqui na época, imagina em 74, 75, ok? E eu falei, vamos ir para o Rio, o que tu acha? Já vai embora. Vai lutar pelo mundo, vai ver arquitetura, tem mais quantidade de possibilidades. E foi o pontapé que me deu. Então, isso, acho que essa luta, esse desejo da arquitetura, tu tens que procurar os grandes centros, ir atrás, lutar quando jovem. E formatar seguir teus ídolos, Eu tive um arquiteto, Vicente Mas, arquiteto espanhol, foi meu professor no Rio de Janeiro, era um grande arquiteto. O Raul Hutter, outro arquiteto, trabalhei com o Remarque um tempo. Então, essa formatação de tu estar aberto a um monte de situações te vai levando a um caminho de paixão da arquitetura, porque tu és milhares de coisas. Depois fui trabalhar na Espanha, fui trabalhar em Portugal, entende? Fui trabalhar no interior de São Paulo, numa cidade de 1.000 e poucos habitantes, não tinha ninguém, café, laranja, eu perdido com meu filho lá, fui fugindo do Rio de Janeiro. Também teve um aprendizado lá, o caboclo, tudo aquilo ali, não sabia o que era um arquiteto. Um dia tive que fazer uma palestra na prefeitura para diferenciar engenheiro que arquiteto, não sabia nada. E essas... Vamos dizer, isso era paixão pela arquitetura. Não é que tenho um ídolo assim específico, tá? Os professores foram meus grandes ídolos. Os professores, por isso eu digo Marangon foi marcante para mim. Depois o Vicente Mas, o Paquito, espanhol, lá no Rio de Janeiro, um professor que me ensinou horror, terminei trabalhando com ele. E depois trabalhando com alguns escritórios de arquitetura no Rio de Janeiro, não? Que eram muito bons, escritórios grandes, em Botafogo. E aí, tu vai te apaixonando, vai entrando naquele mundo e vai formatando uma arquitetura, uma coisa assim, não? Mas precisa muita vida. Isso me preocupa. O arquiteto, o estudante, ele tem que sair à luta pela vida. Tu não pode ficar formatado assim. A arquitetura é isto, me ensinaram isto. Não. O importante é a vida. A vida. O importante é a vida, Otávio. Falaste a palavra certa. A vida que é importante na arquitetura. Essa é a grande frase. A grande frase. Tá bem? Eu acho que pela época da minha formação, o Brasil foi um expoente mundial do modernismo, né? Brasília foi o ápice. O Brasil é colônia e sofreu influência de diversas, desde da arquitetura colonial portuguesa até missões holandesas, missões francesas, a corte vindo. A arquitetura deveria ser pauta do dia, mas não é assim. A gente não tem esse conhecimento difundido na sociedade. Então eu estou basicamente fazendo uma introdução para dizer que o modernismo brasileiro foi a primeira vez, como na música, se tentou produzir algo genuinamente brasileiro. Lá, do Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, dentre outros diversos mestres, em geral cariocas e paulistas, né? Essa geração fez história, foi reconhecida mundialmente e também sofreu uma crítica, a mesma do urbanismo de Brasília, num pós-modernismo, criticando as
premissas modernas, que algumas realmente eram equivocadas. Eu me formei no momento em que havia uma recuperação de alguns elementos, que é o que me dão suporte até para o método projetual, assim, de recuperar alguns elementos do modernismo. Alguns acabam esquecidos, mas outros são somados a eles, elementos contemporâneos, e construir uma linguagem de uma arquitetura genuinamente brasileira e contemporânea. Então, realmente, o que me inspira é pegar os grandes mestres e ver um projeto resolvido com inteligência. Porque essa questão da simplicidade, do simbólico, é uma coisa que realmente me toca, ver um projeto simples, bem resolvido. No mundo inteiro a gente vai ter arquiteturas incríveis, com muito mais recurso técnico e principalmente muito mais recurso econômico, né? Então, muitas vezes a gente desvaloriza um pouco a nossa arquitetura em detrimento a arquiteturas dos Estados Unidos ou Europa, mas a gente trabalha com uma capacidade econômica que chega a ser 1/20. Gostei de um prédio lá em Madrid, por que não tem no Brasil? Porque lá custa 10 mil euros o metro quadrado. Então, assim, a nossa linguagem, que a gente talvez se repita um pouco, é o que a gente faz com os meios que a gente tem aqui, com a nossa capacidade. Então, talvez por conhecer isso, as limitações, realmente essas soluções inteligentes são que me tocam, que a gente está sempre viajando para ver. E para digerir isso e colocar de volta no nosso contexto. Claro. E tu, Flávio, tem algo assim em arquitetura e urbanismo que te toque, que tu fique... Que me inspira. Alegre. Eu gosto muito de materiais naturais, assim, de integração, né? Tu leu ali, né? Coisa de estar dentro, estar fora. E eu gosto de uma certa bagunça, sabe? Não de uma bagunça desordenada, mas de uma bagunça onde tu veja que a vida acontece. Então, eu digo, aquelas casas de revista, assim, que acho que agora não se faz mais, né? Mas que não tinha uma almofada torta. Uma revista bem não arrumada. me toca, entendeu? Eu gosto daquilo onde tu vê que a pessoa teve ali e amassou, sabe? Eu gosto de uma vida um pouco amassada, assim. Então, Até os renders, né, de arquitetura, eles estão dando uma então, bagunçadinha. os humanizados. Uma cama mal arrumada. Porque era muito correto, muito arrumado. Olha o que eu gostou, Otávio. A Célia sempre falava, quando via teu projeto, disse, Otávio tem uma influência da arquitetura paulista. Tu resgatou realmente o bom da arquitetura paulista. Ela dizia isso, não é? Pelo menos se nota claro isso. Que nós outros já não estamos notando ninguém, mas tu resgatou uma arquitetura boa. E eu no Rio trabalhei com modernistas, o Hollywood, eram da escola modernista carioca, da escola que eu trabalhei. Então eu trabalhei sempre dentro dessas linhas que tu dizia, que depois foram criticadas, mas era tudo muito planejado dentro daquela forma. Então, eu, apesar de ser bem mais antigo que o Otávio, também me criei dentro de uma escola modernista de arquitetura, não? A escola do Rio de Janeiro. A gente aqui tem uma condição particular que a gente quer ser tropical, né? Sim, seria um sonho, inclusive. Não, mas quem não gostaria do clima do Rio de Janeiro, da paisagem do Rio de Janeiro? Só que a gente está no pé do Uruguai. Então a gente tem uma condição sugêneres aqui, uma dificuldade, de certa forma, de atender um clima de 35 graus durante 3 meses e um clima de 5 durante outros 3. E isso é algo que a gente tenta trabalhar, que é algo que nos diferencia realmente. A gente está apertado entre o Uruguai e a Bahia ou Santa Catarina. Mas estão assumindo isso, porque realmente a minha época, bem até a tua, vinha revistas do Ceará, com aquela varanda, e me veio, quero a rede com a varanda para o norte, o único sol que temos nós no norte. Botei uma varanda, é um absurdo, não tinha assim tamanho. Botei uma varanda no sul, porque pelo menos vai no inverno, no verão, está fresquito lá. Mas cobrir o sol, nossa, era uma dificuldade. Essa é outra dificuldade que a gente tem. A gente tem que deixar o sol entrar no inverno e só não pode entrar no verão. Claro. Então não é, a gente desfora tudo a questão de performance, não é para fracos. Não é para os fracos. Claro, temos que pensar toda a instalação. Eu fiz como o diretor da Federal de vocês, como eu fui diretor, fiz uma casa dele e foi toda estudada em função do solo. Como não? Foi diretor da Faculdade de Arquitetura Federal, tio. Maurício? O Antônio César. Com Antônio César fiz uma casa, ele me contratou e ele fazia toda a parte disso. Foi estudado
toda a inclinação da casa em função de cada mês, como teria que entrar o sol, como incidia dentro da casa. Aí vem uma parte sumamente técnica, vamos dizer, que também não podemos exagerar. Tá, vamos exagerar tão técnico que a casa é uma máquina técnica. Não, tem que ter a parte humana. Mas foi muito interessante essa preocupação, e nesta região nossa, como tem que entrar o sol na casa. Não? E outra coisa que me preocupava, porque eu vinha do Uruguai, de uma cultura, todo mundo tinha sua lareira, tinha suas coisas. Se eu chegava aqui naquela época, não tinha lareira. O inverno, as casas eram congeladas. Não tinha conforto nenhum, porque continuavam sendo as casas. Agora sim, mudou totalmente, graças a Deus. Hoje ninguém não te pede uma casa assim, se tem um piso aquecido, tem um radiador, e mesmo se é uma casa pobre, pelo menos uma casa pobre economicamente, deixa um lugar para uma lareira, pelo menos, para o cara ter um conforto. Isso não existia aqui. Tá? Isso se foi, uma cultura que chegou tardia aqui, sumamente tardia. Paredes duplas, paredes caixão, levantar do chão a casa para que não pegue umidade. Uma cidade que tem umidade que nós temos, é muito melhor levantá-la, deixar uma laje, deixar correr o ar embaixo, enfim. Essas coisas são importantíssimas. E outra é a sustentabilidade, que digo que acho, como é possível que ainda nós lavemos carro com água tratada, como é possível que temos descarga com água tratada, tá? O custo que tem o SANEP para poder manter a água da qualidade que nós temos a capacidade de jogar 50% em lavar um carro, em descarga, e não em beber ela, tomar banho. Isso acho que tem que ser uma coisa que temos que evoluir, e acho que a universidade tem que começar a trabalhar um pouco mais, já usar água de chuva, botar os reservatórios, enfim, para começar a dizer, bom, vamos, a minha casa, toda a água de descarga e de tanque, toda de chuva. Já fiz há muitos anos, quando fiz aquela casa, reservei toda 6.000 litros de água de chuva para poder usar no tanque de lavar-roupa, para usar no regador de jardim, nas descargas, não tem nenhuma. E essas são coisas também importantes, não? Porque o custo da vida é muito grande. Quanto custa reservar um reservatório, água tratar? Cada vez pior, não é? Sim, não é só dentro da minha casa. Não, né? não é o planeta, que está pedindo socorro. Voltamos para o macro. Uma coisa que me deixa feliz, inspirado, eu não sou arquiteto, mas é ver lugares que foram construídos e que estão cheios de vida, né? Isso em urbanismo também, né? Mas também em um prédio que foi reciclado, restaurado e volta a viver. E que volta à vida, que tem gente dentro. Isso é o que me aquece o coração, assim. Por que te aquece o coração? Porque a arquitetura, o que é importante? A vida. Exatamente, a vida. Como conseguiram se transformar aquilo? É trazer a vida para os lugares. Parece que não tem parece sentido. que é uma frase boba, né? Não, é a essência de tudo, né? Então, já que estamos nesta temática, posso convidá-los a gente construir o título deste episódio, que irá na capa? Construir um título, já me complica a palavra. Arquitetura para a vida? Importante a vida. Eu acho que sim. Vamos simplificar. Simplificar. Eu acho bom o suficiente. Eu acho que sim, arquitetura para a vida. Acho que é um bom título. Lindo. Muito bem. Muito bem. Então tá, gente, muito obrigado por ter vindo aqui. O nosso tempo tá acabando. Nós que agradecemos. Acabou. Um prazer. A gente acompanha aqui. Um desafio. Parceria. O objetivo é uma parceria que eu queria ter já. Boa essa dupla aí. Queria pedir para vocês ficarem até agora, dê uma curtida aí, compartilhe com os amigos esse papo super bacana. Mandem para todos os arquitetos que vocês conhecem. E é isso aí. Muito obrigado, gente. Até o próximo Tinocast. Abraço. Também. Tchauzinho ali. Tchau, obrigado equipe. Obrigado essa equipe. Valeu, gurias. Valeu, gurias.